sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Currículo, Planejamento e Avaliação. Bom, nessa aula a gente vai discutir alguns conceitos que apareceram para vocês lá nas teorias críticas, que é o conceito de ideologia, de luta de classes e de cultura. Porque no próximo texto, que é o texto do Jean-Claude Fourquin, a gente vai falar sobre escola, currículo e cultura. E para isso é necessário que a gente entenda de que cultura que a gente está falando, né? E o que os referenciais que permearam, né, a construção das teorias críticas quiseram dizer com isso. Então, a gente vai começar pelo conceito de ideologia, que inicia ali na época da Revolução Burguesa, na França, né? A gente chama de teoria da ideologia. Mas antes disso, a gente ainda tem outros referenciais teóricos que elaboraram alguma coisa sobre a ideologia, né? Que foi o Bacon, o Maquiavel, o próprio Platão, né? Mas aí, indo por essa linha, a gente tem três obras do Marx, né? Duas, Marx e Engels, que vão falar sobre o conceito de ideologia. Eles vão elaborar dois conceitos de ideologia pra gente. Que a primeira obra foi em 1846, do Marx e Engels, que foi a ideologia alemã. Na ideologia alemã, eles apresentam uma concepção, né, de ideologia epistemológica, que vai falar sobre a natureza do conhecimento mesmo. Eles fazem uma crítica trazendo que a ideologia ela seria um obstáculo para o conhecimento científico, para o desenvolvimento do conhecimento científico, né? E lá no livro Capital, eles vão manter essa ideia. O Capital faz uma crítica aos economistas burgueses, né? E fala que eles não conseguem elaborar melhor a ideia de valor, né? A questão do plus, do valor plus, porque eles têm esse obstáculo, né, epistemológico, que seria a ideologia. Já em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels eles apresentam uma outra concepção de ideologia, que é uma concepção sociológica de ideologia, que vai falar pra gente que vai trazer, né, os interesses das classes sociais e que é uma ideologia que parte da concepção de mundo. Então, essa ideologia que a gente vai aprofundar, né? Que no livro Manifesto do Partido Comunista ela vem associada à questão da cultura. Então, Marx associa a cultura às classes sociais. E as classes sociais são definidas, né, por quem tem os meios de produção, quem possui os meios de produção, e por quem não possui. Então, a gente tem essas duas classes sociais, né? E a concepção de classe para Marx seria como um sujeito coletivo, protagonista das lutas da história, que se enfrenta, né, com as outras classes. Então, essas classes sociais elas são caracterizadas pelos seus modos de vida, pelos seus interesses econômicos e pela cultura, né? Então, ele também divide, né, a questão da cultura. A cultura faz parte das classes ela integra, né, as classes sociais, o conceito de classe social, e também a cultura ela pode ser dividida, então, entre cultura das classes dominantes e a cultura das classes subalternas. Aí Gramsci também vai elaborar essa questão e ele vai trazer uma outra terminologia, né? Ele vai chamar de cultura das elites ou alta cultura e a outra de cultura popular. Então, Gramsci, vou até ler um trecho para vocês de Gramsci, né? Que ele fala assim: há uma alta cultura, a cultura das classes dominantes, que é a legitimada, que está consagrada, aquela que se considera cultura, enquanto que a cultura das classes populares ela é depreciada, não está consagrada, não está legitimada, e inclusive negasse-lhe o seu caráter de cultura. Então, tudo que tinha a ver com a cultura popular seria associado à barbárie, e tudo que tem a ver com alta cultura é associado à civilização. Então, Gramsci traz essa questão porque a cultura das classes dominantes ela passa a ser hegemônica na nossa sociedade, né? Porque
As classes dominantes, elas possuem o poder, elas possuem a influência no currículo, elas possuem os meios de comunicação, dominam a indústria cultural. Então, pelo fato de haver essa luta de classes, né, que se enfrentam por esse modo de vida, pelos interesses econômicos e pelas suas culturas, o controle dessa cultura e a hegemonia é importante, né? Eles são importantes. Então, a definição de Gramsci para a cultura também, né? Seriam todas as criações humanas, tanto espirituais quanto materiais. E essas criações, né, que também podem ser chamadas de produções, elas se tornam elementos, né, inseridos no currículo. Então, elas vão permear, né, os conhecimentos e conceitos que vão ser ensinados no currículo, né? Então, também tem a questão do golpe de 76 argentino, né, que os próprios militares afirmaram que a cultura, né, das classes populares, que eles chamavam de cultura da rebeldia, né, ela precisava ser extinguida, exterminada. Então, um dos alvos dos militares na ditadura militar argentina eram os intelectuais que discutiam cultura. Então, a gente precisa perceber, né, que existe a relação de poder, assim como a gente falou lá sobre o livro Documentos de Identidade, que o currículo é uma questão de identidade e poder. Então, associando a essa questão da cultura, né, também existe a relação de poder. Então, por isso a gente associa, né, a discussão de currículo, cultura e educação, ou currículo, cultura e escola, porque a cultura ela está diretamente ligada à construção do currículo, né? Porque o currículo, como aquele acúmulo de conhecimentos históricos, né, construído historicamente e socialmente, ele está diretamente relacionado com a cultura e a construção cultural de uma sociedade, de um povo, né? Então, na próxima aula que eu vou postar para vocês, a gente vai discutir o texto do Forquim e a gente vai aprofundar nos conceitos de cultura que ele apresenta pra gente. E depois a gente vai falar sobre o multiculturalismo, tá? Ainda nesse módulo.